que o ML fez para ajudar a elucidar esses casos? Bom, a gente fez uma análise minuciosa dos prontuários médicos desses pacientes após acionamento da autoridade policial. Tivemos acesso a vídeos para contextualizar a análise desses prontuários e avaliar a evolução desses pacientes, o efeito de determinados medicamentos na evolução e no quadro de gravidade que esses pacientes apresentaram e que culminaram com o óbito. Diante disso, doutora Márcia, existe alguma dúvida de que essas pessoas tenham agido de forma dolosa, de propósito, para provocar a morte dos pacientes? A perícia, ela não avalia a intenção. Isso aí é a autoridade policial que faz com a investigação, mas a gente oferece elementos para ele ter a convicção da intenção dessas pessoas. Por serem profissionais de saúde, dá para a gente afirmar que eles sabiam o que estava fazendo, não foi um equívoco, foi intencional? Os profissionais de saúde sabem a respeito dessas medicações, até porque existem protocolos bem estabelecidos para o uso de determinadas substâncias e principalmente quem já está habituado a trabalhar nesse ambiente, um ambiente de UTI, de pacientes mais graves. Então, com certeza, eles sabiam. Mas, diretora, então, eles sabiam que se aplicassem a substância na veia e não de uma outra forma nesses pacientes, os pacientes iam morrer? Eles aplicaram de uma forma irregular, não controlada, de uma forma inadequada. Então, eles com certeza sabiam dos efeitos potenciais dessa medicação. O que as análises revelaram? Eram pacientes ali em estado grave, mas após a aplicação dessa medicação eles tiveram uma piora abrupta. Sim, eram pacientes que tinham gravidades diferentes de quadro clínico. Uma das pacientes tinha um quadro um pouco melhor, mais estável. E em todos eles, o que chamou a atenção da perícia foi que não houve uma piora gradual do quadro deles, foi uma piora súbita em momentos repetidos que culminaram na parada cardíaca e muitas delas foram revertidas até que chegou no evento do óbito. Diante da análise do IML, dá para dizer que foi depois de receberem essa substância pela veia que essas pessoas vieram a morrer? Por exemplo, elas não tivessem recebido, talvez elas não tivessem morrido? É difícil a gente avaliar isso porque o contexto de um paciente na UTI ele pode ter evolução variável, pode ir a óbito ou não, dependendo das outras condições clínicas. Mas o que chamou a atenção foi a presença de substância no sangue em alguns exames desses pacientes e o confronto com os vídeos mostrando uma aplicação de medicação na veia desses pacientes em momentos muito próximos à piora desses pacientes. Alguns pacientes apresentaram eventos segundos após a aplicação dessa medicação. Isso aí está sendo apurado pelo Instituto de Criminalística nos vídeos, eles estão avaliando. Mas a gente teve acesso a esses elementos para confrontar com os dados de prontuário, os registros médicos, a temporalidade da piora desses pacientes, o tempo que eles demoraram para piorar após a injeção dessas medicações. Diretora, só uma questão. Quando eu perguntei para a senhora sobre a intenção, é o seguinte, por exemplo, eles podem alegar que não sabiam que se colocasse na veia as pessoas podiam morrer, por exemplo. Isso é algo que todo estudante de enfermagem, técnica de enfermagem, médico sabe, ainda mais eles formados, já há mais de um ano no hospital. Com certeza é de conhecimento dos profissionais de saúde e principalmente porque determinadas medicações têm protocolos muito rígidos, tanto de prescrição, quanto de retirada na farmácia, quanto de aplicação nos pacientes. Então, com certeza, era conhecimento esses profissionais tinham conhecimento disso. E vocês não identificaram também só essa substância? Também tem o caso de desinfetante? Certo. Tem um dos pacientes que, após diversas paradas cardíacas, houve a suposta aplicação de um desinfetante. E depois dessa aplicação, que foi inclusive mais de uma ocasião, o paciente acabou evoluindo para óbito. E ela não é adequada, lógico, para uso no ser humano. Quando o doutor falou ali que foram 10 vezes seguidas, aplicou, ou foram dias diferentes? Isso aí, ele falou que foram 10 aplicações. Foram todas no mesmo dia, mas isso aí está sendo avaliado, o tempo de aplicação está sendo avaliado na perícia. Gente, eles aplicavam e depois ainda tentavam fazer ali a manobra de salvamento, é basicamente isso? Os pacientes, quando estão em UTI, eles são monitorados continuamente. Então, qualquer sinal de agravamento
existe um alarme, sistemas de alarme, né? E a equipe se mobiliza para fazer a reanimação, a correção do problema. E até o momento o que a gente sabe é que ele participava de alguma forma dessas reanimações. Para disfarçar, talvez, doutora? A intenção a gente ainda não tem esse conhecimento. Bom, eu gostaria de ressaltar a importância aqui do trabalho do Instituto. A gente sabe que o vídeo é um vestígio muito forte, mas existem uma série de outros vestígios, inclusive a análise do material, do desinfetante, né, que já foi realizada pelo Instituto de Criminalística. A gente está falando de um conjunto muito grande de logs. E aqui eu faço um alerta, né, que é o uso dos sistemas corporativos. A gente vê um certo risco, né, não pode ser tão fácil fazer um lançamento desse. E às vezes a gente consegue talvez sair desse cenário não só com um caso identificado, mas com propostas. Quando a gente fala de um medicamento ali que é delicado de ser administrado, talvez um uso de inteligência artificial, um LLM, um modelo de linguagem, que pode fazer essa revisão e gerar um alerta, impedindo com que aquilo avance sem dupla revisão, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar, a importância desse trabalho, que é a coleta de diversos registros de acesso em câmeras, acesso corporativo, acesso aos sistemas, consultas realizadas a outros prontuários. Tudo isso está sendo trabalhado para a gente poder trazer uma prova bem completa. E é claro, né, o vestígio digital do vídeo, o audiovisual, ele é muito forte, mas ele não é o único. E é necessário que a gente analise de forma muito cuidadosa todo esse arcabouço. A partir da análise, dessa análise do IC, Leonardo, é capaz de se chegar a outras vítimas? Esse é um dos objetivos, claro, né? A gente tem de entender o ambiente corporativo e fazer a preservação de todos os logs de interesse. Então, é um dos escopos do trabalho do time de peritos, com certeza. Doutor, nesse caso, o técnico ele teria usado a senha de um médico, né, que estava logado no computador. Vocês já sabem se o médico deixou o computador aberto ou se ele sabia a senha desse profissional? Especificamente, essa resposta ainda está em trabalho, a gente está examinando. Então, a gente deve identificar qual foi a fonte do acesso. É um trabalho que ainda não está concluído. Eu queria só para ficar claro que o senhor... Mas, Desculpa, assim, diga. complementando, né, o lançamento foi feito posteriormente à saída do médico. Então, o médico já não estava mais no ambiente corporativo em condições de fazer aquele lançamento. Também não percebemos meios de acesso externo, ou seja, uma janela, ou seja, teria de ser ali dentro daquele espaço corporativo. Eu gostaria que ficasse na sua fala essa questão. Pelo que eu entendi, é importante a conclusão desses laudos para se ter certeza do crime cometido por esses e também se outras pessoas foram vítimas. Por que é tão importante isso, terminar esses laudos? Você falou em 20 laudos. A gente está falando num cenário aí de uns 20 laudos, né? São exames de celulares, exames de logs, muita gente trabalhando. E, de fato, sim, é fundamental que a gente tenha... O objetivo do perito criminal, neste caso, é fazer uma reconstrução, um timeline. E aí eu vou ressaltar aqui um trabalho que foi feito pelo time, né? Quando a gente fala de um ambiente hospitalar, a gente tem inúmeros elementos computacionais que monitoram, e às vezes, em tempo real o paciente. Só que esses elementos computacionais, eles possuem relógios. Esses relógios, muitas vezes, não estão sincronizados. Por exemplo, meu relógio pode ter uma marcação diferente do seu relógio. E aí, existe até um trabalho essa construção do timeline, ela deve considerar esse avanço, esse possível avanço ou retardo dos relógios de diversos sistemas. É por isso que demora um pouco, né? São uma série de coletas e de batimentos para verificar e reconstruir a linha do tempo no nosso interesse o mais longa pretérita possível. Ou seja, não só para esses 3 casos, Claro, mas outros possíveis. Era isso que eu gostaria que você explicasse. Sim. Os laudos podem ajudar a chegar a Com outras certeza, vítimas, se elas com se ouvem? certeza. O objetivo do perito é reconstrução do caso real. De fato, no máximo, no melhor nível de detalhe possível de se obter. E não se atenta somente aos vídeos. A gente faz um trabalho que é sobre os vídeos, é sobre os sistemas corporativos, no intuito de trazer o máximo de informação e clareza, baseada em fatos reais.
Delegado, pelo que a polícia tem até agora de indícios, não há dúvida de que, de fato, foram 3 mortes dolosas, né? As pessoas fizeram com a intenção de matar esses pacientes? Os elementos coletados, eles são bastante robustos. Nós temos os vídeos demonstrando as ações dessas pessoas e temos também a análise do prontuário médico, de todas as ações que foram realizadas, ações médicas, em relação a esses pacientes. E existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem, ele se passou pelo médico, ele entrou no sistema que estava aberto, no sistema que faz a prescrição dos medicamentos no hospital, por 2 vezes, e se passando pelos médicos, ele prescreveu esse medicamento. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, ele preparou os medicamentos, ele escondeu os medicamentos no jaleco e ele aplicou esses medicamentos na veia dos pacientes. E eles também aguardavam a reação desses pacientes, porque esse medicamento, uma vez injetado diretamente na veia, o que não deve ser feito, provoca parada cardíaca. Em poucos segundos depois da aplicação, esses pacientes apresentavam parada cardíaca. E esse técnico ainda realizava massagem cardíaca, tentando salvar o paciente que ele tinha aplicado a medicação, tentando matar. Inclusive, em um dos casos, quando esse medicamento acabou, ele não teve acesso mais a esse medicamento, ele pegou o desinfetante que estava no leito e, por mais de 10 vezes, através de uma injeção na veia, aplicou sobre esse paciente, o que causou também a morte. Mas por que ele tentava salvar depois? Uma vez que ele mesmo tinha provocado a morte, você acha que era uma forma de, talvez, disfarçar a autoria do crime? Sim, ele tentava salvar o paciente, ele tentava fazer uma manobra cardíaca, tentando salvar o paciente, porque os outros integrantes da equipe estavam no quarto nesse momento. Quando ele aplicava a medicação, quando ele aplicou o desinfetante, ele estava ou sozinho ou com as 2 técnicas de enfermagem e, em um dos casos, ele estava somente com uma dessas técnicas de enfermagem, no quarto. Qual a relação dele com as técnicas e a participação delas no crime? Uma das técnicas de enfermagem, inclusive, não trabalhava na mesma ilha, não era da mesma equipe responsável por esses leitos. Ele era muito amigo dela e, em relação à outra técnica de enfermagem, era uma técnica mais nova e que era treinada por ele. A conduta dessas técnicas de enfermagem, elas foram negligentes. Elas sabiam qual era a substância que ele estava usando, tanto no medicamento quanto no desinfetante. Elas sabiam que a aplicação direta na veia daqueles produtos causaria a morte, poderia causar a morte, e mesmo assim elas não interviram e não fizeram nada. Elas estavam nos quartos, nos leitos dessas pessoas, elas viram, elas inclusive, nas filmagens, elas demonstram que elas ficavam olhando a porta para ver se os terceiros não entravam. Então, elas tinham a responsabilidade com o leito, elas eram responsáveis, elas eram técnicas responsáveis, uma delas era responsável pelos leitos e ela deixou que isso acontecesse e não tomou nenhum tipo de iniciativa. Mas o hospital, assim que detectou, através da comissão de óbito, o hospital comunicou imediatamente à polícia sobre esses fatos. Existe a possibilidade de outras vítimas no período de 1 ano que eles passaram no hospital? Sim, a investigação ela continua, nós vamos investigar se existem outras vítimas naquele hospital, quanto a gente também vai investigar se existem vítimas nos hospitais onde esses técnicos de enfermagem trabalharam. Eles trabalharam cerca de 5 anos em hospitais diversos, em hospitais privados e hospitais públicos. Então vai ser feito um levantamento das pessoas que faleceram com as mesmas características desses homicídios. Delegado, o que levou essas pessoas que estavam ali para manter a vida dos pacientes, o que levou essas pessoas a provocar a morte dos pacientes que estavam na UTI? Nós ainda não temos uma resposta firme sobre a motivação dessa ação criminosa dos técnicos de enfermagem. Algo em comum entre os pacientes, entre as vítimas? A gente está analisando, nós vamos analisar não só essas vítimas, como eventuais vítimas que possam ter sofrido esse homicídio praticado por essas pessoas em outros hospitais. Durante o depoimento, doutor, principalmente do técnico, ele demonstrou alguma frieza, algum arrependimento? Não fui eu que ouvi, não. O senhor não ouviu? Não, fui eu. Perfeito. Mas ele confessou, de qualquer forma, né?
o técnico de enfermagem ele acabou confessando após ver os vídeos. Antes de ver o vídeo, ele negou qualquer tipo de conduta, mas o vídeo demonstra de forma cabal a ação deles. E ele confirmou a ação praticada. Delegado? Perdão. Delegado, a presença de câmeras de segurança nos leitos foram fundamentais aí, né, para que esses, né, técnicos fossem descobertos aí. As famílias dessas vítimas não tinham conhecimento que os entes queridos delas tinham sido vítimas de um homicídio. Elas não desconfiavam disso. Isso só foi capaz pela comunicação e pela apuração do próprio hospital através dessa comissão de óbito, que eles sempre possuem esse procedimento. Todos os hospitais, conforme regulamento do Conselho Federal de Medicina, eles têm que fazer um levantamento do que ocorreu com as mortes do hospital para tentar melhorar o atendimento. Então, os prontuários médicos e a existência de câmeras de segurança nos leitos foram fundamentais para identificar que essas pessoas não morreram de forma natural, mas que a morte delas foi provocada. A equipe hospitalar, qual foi a reação deles? São pessoas ali acima de qualquer suspeita para terem cometido esses crimes? Assim que eles analisaram as câmeras e os prontuários, eles imediatamente rechaçaram a conduta dessas pessoas e procuraram a polícia denunciando o que havia acontecido nesse hospital particular. Delegado, quando as pessoas foram presas, os técnicos de enfermagem, os 3, eles já não eram mais funcionários do hospital particular? O hospital desconfiou e mandou embora e procurou a polícia? Sim. Tem essa linha do tempo? Sim. Assim que o hospital desconfiou que aquelas mortes poderiam ter sido provocadas, o hospital demitiu essas pessoas. Inclusive, um deles, que é o técnico, já estava trabalhando numa UTI infantil de um hospital em Taguatinga. Particular? Particular. O senhor podia repetir para a gente a cronologia, se possível, as mortes e as prisões? Tá. Duas mortes ocorreram no dia 19... Eu só falo 19. Vamos lá. Duas mortes ocorreram no dia 17 de novembro e a terceira morte ocorreu no dia 1º de dezembro. E as prisões? As prisões ocorreram no dia 12 de janeiro e no dia 15 de janeiro.